Eu sou Flávia Ranieri. Aqui está Ari Filler. Aqui Williams Fiore. Hoje a gente vai falar de uma coisa, ó. Eu vou ver se vocês vão conseguir entender. Conseguiu? Não. Rasguei. Eu vou ter que fazer o famoso buraco. Ó. Eu rasguei a orelhinha. Vou passar sede aqui, ó. Vamos passar sede. Nós vamos falar sobre ergonomia. E design. E design. De Canivete. produtos. Tem que ter um canivete suíço para abrir uma água. Se depender do design e da ergonomia desse copo de água, nós vamos morrer de sede Ó, no cristal. Brasil. Eu Ui. quero também, Ari. O meu também não abriu, não. Isso só não me cortar com esse canivete. Agora, né? pessoal, quando que num evento você vai achar alguém como essa moça fantástica chamada Brenda, que tem um canivete suíço no bolso? Suíço. Brenda, muito obrigada. Aliás, se ela entrar num avião, ela vai ser presa imediatamente pelo FBI. Mas... Ui, caiu minha trena. Não tem problema, pode deixar. Vai ser. Ô, gente, esse é um assunto muito querido para mim, que é esse tema de ergonomia e design. E eu vou falar para vocês que o Ari Filler, que está aqui, ele vai se apresentar com as suas próprias palavras. Ele é um parceiro de longa data nesse tema. E eu gosto muito de convidar ele para falar sobre isso, porque, além de usuário, ele é um crítico pertinente, eu diria. Eu acho que tudo que você fala faz muito sentido. E eu acho que as pessoas não têm noção do impacto que o design tem na vida do sênior, né? De todo mundo. De todo mundo, A né? gente é pior. Então, Ari, começa primeiro Vamos lá, se apresentando. apresentar. Vamos lá, eu vou até virar para a câmera, porque aí eu vou me apresentar para a câmera. Legal, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Ari Filler, 64 anos, paulistano da Gema, e participo nos últimos 5 anos e meio do Trabalho 60+, que é um grupo aberto, inclusivo, maravilhoso, onde a gente discute projetos, ideias, iniciativas, e enfim, se vocês quiserem mais informações, entre no Facebook, Instagram, Trabalho 60+. E vamos ter um site em outubro inaugurando. Bom, eu conheci a Flávia na pandemia, ela foi fazer uma pesquisa e eu tinha acabado de ter uma grande crise de coluna. Acho que eu e mais alguns milhões de pessoas têm algum probleminha de coluna. Eu descobri depois, porque o meu problema foi no início da pandemia. Eu fiquei dentro de casa, andando com bengalas durante meses, tomando remédios fortíssimos, porque eu não conseguia entrar dentro de uma máquina de ressonância magnética. Vocês sabiam? Vocês já fizeram ressonância magnética, pessoal? Vocês já fizeram tomografia? Se você é um pouquinho gordinho, não era o meu caso, mas se você não consegue esticar a perna, porque o teu ciático e as hérnias de disco estão detonadas, como era o meu caso, eu me dirigi 3 vezes até o local e não consegui esticar a perna dentro daquele diâmetro de 60 centímetros, sei lá quanto que tem. Então o problema de ergonomia começa na ressonância magnética. Eu fiquei meses. E a mulher falou, eu falei, mas olha, 10 segundos eu talvez aguente. Quem já teve crise de ciático deve imaginar como é que é. Ela falou, não é 10 segundos, você vai ter que ficar 20 minutos dentro da máquina. Eu falei, com essa dor, tô fora. Então eu demorei meses para fazer uma ressonância magnética, num diâmetro um pouquinho maior, mesmo assim eu já estava melhor. Para descobrir que eu tenho 2 hérnias de disco, uma escoliose desde a infância, e uma crise de ciático. Por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que eu fiz na pandemia foi comprar um colchão, não sei se você lembra, eu não vou citar a marca, tá cheio, aliás, tá chegando, vocês repararam como no mercado agora estão chegando muitas fábricas de colchões, marcas de colchões caros, mas bons, não vou citar. Por quê? Porque hoje dormir bem não é um luxo. Dormir bem num colchão, o meu colchão estava côncavo. Sabem o que é colchão côncavo? É um colchão que eu fazia assim, ó. Então eu já estava com a coluna detonada, dormindo num colchão côncavo. Eu passei semanas
sem dormir quase, dormindo 1 hora por dia, por causa do meu colchão côncavo. Consegui fazer uma compra, o cara veio entregar o colchão veio com defeito, depois eu devolvi no meio da pandemia. Mas para terminar essa história, eu comprei um colchão bom e uma cadeira, que aí é o grande tema, as cadeiras ergonômicas. Eu não vou citar a marca de uma cadeira famosa, cara, mas eu investi nessa cadeira. Ari comprou a Ferrari das cadeiras. Quanto a cadeira, Ari? 5 pau. Não vou citar a marca, vinha com alguém né? para massagear você junto, né? Deveria vir com uma massagista junto. A gente descobriu na conversa que um dos problemas era justamente a regulagem. Aliás, essa cadeira que eu não vou citar a marca, porque a gente não recebeu nenhum patrocínio. Aliás, se quiserem patrocinar, A gente está aqui super à disposição. aí eu falo a marca, é uma marca importada, muito boa, tem vários tipos de cadeira. Aí ela tem várias regulagens. Eu hoje sofro, porque quem usa mais essa cadeira é meu filho. E ele fez a regulagem para ele. E como eu tenho uma certa preguiça, eu quase não uso a cadeira, eu vou na regulagem dele. Você vai me matar por isso, eu sei. Vou te matar, Ari, porque a gente já conversou sobre isso. Ó, vou fazer um parênteses para quem estiver escutando a gente no podcast ou assistindo a gente no YouTube. É uma cadeira ergonômica para trabalhar. O legal é que você consiga, não precisa ser uma Ferrari das cadeiras, mas que você consiga regular a altura para o seu pé ficar apoiado no chão, né? Que você consiga regular a profundidade para você ter o imposto, aquele apoio da lombar também, né? O braço também, a altura de braço, e tem umas mais sofisticadas, você consegue até... Essa tem. A Ferrari, você só esqueceu de regular a sua Ferrari. Mas é porque você estava no meio da pandemia. E ela tem uma coisa legal, porque tem cadeiras, pessoal, que o encosto faz assim. Então você muda o ângulo, né? Essa ela faz assim. Para trás. Para quem estiver no podcast, ele está fazendo o movimento de reclinar para trás. Ela faz assim. Então, ela reclina mantém o ângulo do assento e do encosto. E para quem. E aí você tem que estar com o braço, teoricamente, a 90 graus, assim, apoiado na mesa. E às vezes, quando você faz isso, seu pé fica meio voando. E aí você precisa daquele apoio de pé também para poder arrumar. Essa é um dos problemas da cadeira. Ó, pessoal, eu estou sentado nessa cadeira aqui. Vamos falar dessa cadeira que você está sentado. Ari, me conta dessa cadeira. Olha só. Eu acabei de ver essa cadeira e falei, não vai dar certo. Aí o pessoal aqui, muito simpático, improvisou uma mochila que está atrás de mim. Porque aí eu consigo ficar mais ou menos reto. Porque senão eu ficaria assim, ó, que é horrível para minha coluna inclinar para trás. E quando eu falo pessoal, deixa eu deixar claro. Eu não estou falando só de mim, senão eu falo assim, o Ari tem esse problema. Não, a gente sabe que milhões de pessoas têm algum tipo de coluna. E quando a gente está falando de 60 a mais, sêniors, a coisa fica mais séria ainda. Eu tiro o chapéu para esses caras que estão no Uber, e eu converso com esses caras de Uber toda vez que eu pego. Quantas horas você trabalha por dia? 12, 14, sentado. É que eu pego o Uber Black, né? Eu não por que eu pego o Uber Black? Você é fino, Ari. Não é questão de ser fino, aí é que tá. É que nem o colchão, é questão de prioridade. Por que eu pego o Uber Black? Porque são carros mais novos, melhores e com uma suspensão ainda boa. Um dia desse eu peguei um X e sentei no banco de trás. Esse impacto, para mim, sentar no banco de trás e ter impacto, é a mesma coisa que andar num cavalo trotador, que eu já tive essa experiência na minha vida, quase morri. Sabe cavalo trotador? Não é galope, é trote. Isso vai compactando as minhas hérnias de disco e elas falam, alô, Ari, sai dessa, sai. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu pego um Uber e eu descobri que eu não posso mais ficar sentado atrás. Porque como você tem 2 eixos, dianteiro e traseiro, e se você senta atrás, qualquer impacto no eixo traseiro, e se a suspensão já está meio detonadinha... Você tem um efeito de chicote. E se você está mais no meio do centro... É igual avião, né? Se você sentar lá atrás, você sente todo... Exato, ônibus, lembra do ônibus? Ônibus você pula se você sentar. Então agora eu sento na frente.
Então tudo isso você vai dizer, é frescura? Não é frescura, pessoal. Quem tiver um dia problema de coluna vai sentir isso. Vai entender. E só para terminar, não vou terminar, fala você. Não, não é para terminar, a gente tem muita coisa para falar. Mas eu vou aproveitando o caso da ergonomia ruim de onde a gente está agora. Tem vários fatores que juntam para deixar a ergonomia boa. Então, por exemplo, um assento ideal, o ideal seria 45 centímetros a altura do assento. Essa poltrona aqui que o Ari tem 41 centímetros, então é 4 centímetros mais baixo. Aí, para piorar, uma mesa de trabalho que a gente fala normal, o ideal seria ter 72 centímetros de altura. Essa aqui tem quase 80. Então, o que acontece? Vocês vão perceber aqui, é que eu estou num banquinho, tá? Mas assim, pelo Ari e pelo Will, que eles estão. O assento é baixo e a mesa é alta. E aí a ergonomia fica toda. A gente fica todo truncado. Não, você fica trabalhar naturalmente, aqui, a sua coluna ela vai, você vai ficar mais arqueado. Você vê que o banquinho que eu tô sentada tem 45. Você vê que eu já tô, mas mesmo assim a mesa ainda é alta se fosse uma mesa de trabalho. Mas por exemplo, essa poltrona aqui, se você pegar alguém que já tem algum problema de artrose, para ela levantar depois, já dá uma travada. Vai dar uma travada. Não, nem precisa. Eu, como gordinho, eu já tenho que dar aquela, puxar a bundinha para frente e dar um impulso. Will, foi bom que a Flávia esclareceu isso, porque eu achei que ela tinha usado o efeito Chaplin. O efeito Chaplin, quem assistiu O Grande Ditador, vocês lembram da cena do Hitler com Mussolini, que eles vão, e um levanta a cadeira do outro, o outro levanta para ficar mais importante. Você achou que eu fiz isso de propósito? Porque aí tem um ângulo, o cara senta de baixo e o outro olha de cima. Eu brinco do efeito Chaplin, do Grande Ditador. Eu sei que você não fez isso, estou brincando. Não fiz isso. Mas é interessante, assim, por exemplo, mesa de jantar, curiosidades que eu estou trazendo, né, gente? Mesa de jantar, a altura de mesa de jantar normalmente é 80 centímetros, que é o tamanho dessa daqui. E aí você fica muito menos tempo do que mesa de trabalho, o tipo de movimento é diferente. Acontece, mesa de jantar é mais importante, o prato e o talher tá perto da sua boca, do que no trabalho, que o mais importante está mais baixo. Mas muita gente, no meu caso, usa ainda hoje a mesa do jantar como mesa de trabalho. Não, mas na pandemia, todo fazendo home office, quantidade de gente... É raro as pessoas que têm um escritório. E muita gente que deve estar escutando ou assistindo a gente agora deve estar falando, é por isso que eu fico desconfortável quando eu trabalho em casa. Porque a sua mesa é mais alta do que o indicado para fazer uma atividade como essa. E isso é legal da ergonomia, porque às vezes as pessoas perguntam assim, qual é a medida certa? Existem 2 fatores. Medida certa para a atividade que você vai fazer. E outra, medida certa para o seu corpo, que também é uma outra coisa. Por isso que móveis você consegue ajustar, são mais bacanas. Mas, Ari, vou puxar outra coisa. Eu ia puxar também uma, mas... Será que é a mesma coisa? Eu não sei, o que eu vou puxar é que, pessoal, com o nível hoje mundial de trabalho híbrido, em que as empresas já descobriram que as pessoas vão... Isso é mundial, né? Uma tendência mundial. As pessoas vão trabalhar 2 dias em casa, ou 3, e 2 ou 3 no trabalho. Se as pessoas não tiverem um cuidado de ergonomia, de mesa, de cadeira, e a gente não tem isso, a gente fica assim, as pessoas vão ficar com problemas de coluna mais rapidamente do que quando trabalhavam no escritório. Porque elas vão trabalhar numa casa totalmente despreparada em termos ergonômicos. Até porque no escritório você tem uma legislação, você tem fiscalização, em casa você não tem. Já começa aqui, você não tem as mesmas exigências. Né? As empresas não estão atentas para isso. Não. Uma dica para quem trabalha em casa e não sabe o que fazer e não tem espaço, porque tem isso também, as casas a gente às vezes não tem espaço, né? Tem que trabalhar na mesa de jantar. A sugestão que eu dou é invista então numa cadeira que você consiga regular para ela ficar mais alta e no apoio de pé, porque aí o seu assento vai ficar mais alto, você consegue apoiar o pé sem fazer aquela compressão embaixo da coxa, porque vai ficar alta, né? E assim. Pois eu quero puxar não era isso não, Ari. É uma outra coisa que eu sei que você também vai falar. A gente fala de ergonomia de produto, mas ergonomia e conforto
É mais do que produto. A gente está aqui vivenciando agora, enquanto a gente conversa, tem um batuque, um apito, passou uma ópera. Eu não sei se quem está em casa está escutando, porque nossos microfones aqui filtram bem. Espero que sim. Esperamos que sim, porque quase que a gente não consegue se escutar. Isso é um problema. Isso é um problema, por exemplo, na 60+, existe até um problema que é estudado, né? E que algumas pessoas têm, por exemplo, você vai num restaurante, você está conversando, aquela conversa de amigos. Se tiver muita gente em volta falando alto, eu tenho esse problema, eu não consigo gritar. Eu não quero gritar, eu quero conversar como a gente está conversando aqui. E se tem muita gente ao lado falando alto e eu não tenho uma boa absorção acústica nos restaurantes, isso é um problema sério. Já que a Flávia tocou nesse assunto, ergonomia mexe com conforto mecânico, conforto acústico, conforto térmico. Se você está num lugar passando calor ou morrendo de frio, você está comendo num lugar com uma rajada de vento, como tem um restaurante aqui perto que é assim, aberto, você come tenso. Se você está num lugar extremamente abafado, sem ar-condicionado, você também não come bem. E tem também, quer dizer, tem iluminação a iluminação também. Então são vários fatores. E as construtoras já hoje têm uma regra, né? Já tem manta acústica entre lajes para diminuir, isolamento da tubulação, de banheiro, né? Hidráulica para não ficar aquele barulhão quando você, né? Mas enfim, aqui nós estamos vivendo isso e não é por maldade, pessoal. É uma questão de desconhecimento. As pessoas estão fazendo suas atividades e como aqui é um local aberto, não é um aquário, ninguém sacou que incomoda o som, né? Você está falando dessa questão de acústica. Eu tenho uma amiga que mora no Morumbi, exatamente naquele prédio que é do lado de Paraisópolis ali, que é o lado A e lado Z, né, de São Paulo ao mesmo tempo. Do lado ali do apartamento dela tem os bailes funks ali do lado. E aí ela investiu uma grana em janelas acústico de janela, que é uma grana, e ela falou, cara, o melhor investimento que eu fiz até hoje no meu apartamento foi isso aqui, porque você fechou, você não ouve nada. Então, assim, o quanto que esse conforto, na verdade, não é todo mundo que consegue ter, não, mas é importante. Uma coisa vai levando a outra, porque a partir do momento que você fecha tudo, você precisa ventilar. Sim. Aí você precisa investir em ar-condicionado. No calor então, ela não vai conseguir ficar fechada. Não, e assim, o ruído, na verdade, é um troço que ele diminui a qualidade de vida. Diminui e te irrita. Você fica irritado, você não sabe por quê. Mas tem uma coisa que eu vi, tipo, muito aleatório isso, tá? Você sabia que São Paulo é um dos lugares no mundo que menos se usa buzina de carro? Que bom, né? Tem um ranking mundial que São Paulo, junto com Tóquio, e umas duas cidades, e depois eu comecei a prestar atenção, porque assim, como eu viajo muito a trabalho, qualquer lugar que você vai, mesmo em BH onde você está, se usa muita buzina. BH? Qualquer coisa já buzina. Belo Horizonte, você espirrou, buzinou. Não tô falando que a gente não usa, mas o paulistano, ele se sente ofendido, parece que tá xingando você quando alguém buzina. Né? Em outros lugares é uma coisa normal, né? Mas eu tenho uma teoria, porque eu acho que o trânsito de São Paulo é tão caótico que se a população tivesse o hábito de buzinar, as pessoas iam enlouquecer. Mas já foi mais assim, já teve época que se buzinava mais. Mas hoje quase não se usa buzina. Hoje quase não se usa. É uma coisa que eu comecei a prestar atenção depois, que, cara, paulista não se usa buzina. Quase, assim, é muito raro. Mas essa coisa de conforto acústico, né? A Flávia que mexe com moradias e condomínios, prédios, não existia lei, ninguém falava sobre isso. Agora existe uma norma, né? Uma norma de desempenho. Então, né? Sai um pouco mais cara a obra, sai um pouco mais caro, mas você ganha tanto em conforto acústico. Mari, mas eu vou além. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu estou tentando romper a barreira é que quando as pessoas falam de ambientes para pessoas idosas, o pessoal automaticamente pensa em banheiro acessível, ou rampa, ou escada. E uma coisa que eu fico tentando falar para as pessoas
Primeiro que os ambientes não são para as pessoas idosas, são para todos e são para a longevidade. E outro, que as pessoas idosas, elas usam a cidade. Então, quando a gente está falando aqui de um problema de acústica, por exemplo, eu queria alertar aos donos de restaurante, por exemplo. Né? As pessoas que fazem feiras como essa que a gente está fazendo, na escada que tem nessa feira aqui também, é uma outra coisa incrível, assim, né? A gente tem que fazer a nossa crítica também quando a coisa não está adequada. Porque o que acontece? Eu acho que a arquitetura, e eu falo isso várias vezes, o papel dela é só fazer ponte de conexão entre o usuário e o que ele quer fazer. Sim. E quando o ambiente ele não é adequado, ele quebra essas conexões. Então, quando você está falando que a gente vai num restaurante e a gente não escuta quem está do outro lado da mesa, você para de conversar, você não volta no restaurante, você não quer mais em festa de aniversário, você não quer mais em casamento, porque você sabe que você não vai conseguir conversar com outra pessoa. Então, os ambientes que são inadequados, eles são não só prejudiciais à saúde como um todo, mas eles atrapalham a qualidade de vida como um todo. Atrapalha o próprio negócio da pessoa e a saúde dos frequentadores. Eu falei para Flávia, eu quando vou num restaurante, lanchonete, bar, hotel, uma das primeiras coisas que eu olho assim é as cadeiras, as poltronas. Se a cadeira for boa, já ganha ponto. Aí eu entro no banheiro, se eu ver a limpeza, a qualidade do banheiro, aí são alguns índices que eu uso para frequentar um lugar, nem sempre garante. Mas a gente estava falando, você falou de baile funk. Eu conheço um cara que falou, Ari, você não sabe o que é morar numa comunidade em que, acho que é quinta, sexta, sábado, domingo, assim, a madrugada inteira de barulho, que as pessoas não dormem, são pessoas que trabalham, a maioria trabalha, eu não sei como eles fazem. Então a pessoa quer vender um imóvel desse, uma hora ela fala, quero sair daqui, não vale nada. Não vale nada, inclusive temos desvalorização. Com certeza. Né? Eu moro perto de um lugar que tem um bar que o cara botou o reloginho um dia desse, 68 dB ou 75 decibéis de barulho do bar em frente à casa dele. Assim, direto. Então, quando a gente fala em ergonomia, né? Por isso que eu gosto de conversar com a Flávia, porque as ideias vão surgindo, né? São itens que em outros países a gente está evoluindo. É que nem lei do consumidor, pessoal, há 30 anos atrás não existia. A gente nem falava sobre Não existe, hoje já existe. Nós vamos chegar num ponto em que vai ter mais preocupação das empresas, dos governos, qualidade, porque isso não afeta uma pessoa só, ou um tipo de pessoa, ou idoso, ou jovem, afeta todo mundo. Afeta todo mundo. Ó, já que a gente está falando de dica, vou dar uma dica que a gente está falando de acústica, ruído e barulho. Eu nunca vou esquecer isso. Pouca gente sabe, mas eu sou meio nerd, né? Eu estudo pra caramba. E aí eu tenho uma outra pós-graduação que é em conforto ambiental. E aí eu não esqueço uma aula de acústica que eu tive e o professor falando assim: se passa água, passa som. Então, se você tem uma janela, e aí a diferença entre as janelas acústicas e uma janela que não tem essa proteção é justamente que ela tem umas borrachas, justamente para não deixar o som vazar. Se a sua janela é tradicional, tente forrar com cobertor a parte do trilho, principalmente, que ali vaza muito som, a parte do trilho. Se é a janela de correr, ali bem onde tem um encontro das duas folhas também. E aí depois você coloca um cobertor assim. Eu falo isso porque eu já fiz experiência em várias comunidades de baixa renda, porque, gente, vamos falar sério, janela acústica não é Cara. Então a gente fica inventando soluções e funciona. Aí você põe um cobertor com uma fita, com fita não, gente, põe uns preguinhos de forma que ele consiga tirar e pôr o cobertor à noite, porque tinha o problema do funk lá nessa comunidade, e funciona. Assim, às vezes a gente dá uma dica. Você sabe que essa questão acústica, eu também, como eu trabalhei um pouquinho com obra, né? Não é, enfim. Uma vez eu também fiquei pesquisando
possíveis materiais para jateamentos, etc. Lá fora existe. Aqui no Brasil, quando chegou o drywall, que eu falo que no Brasil a gente tem o drywall fake. O que é drywall fake? Lá fora são 2 chapas de gesso, mas naqueles centímetros internos os caras botam lã de vidro, lã de rocha, poliuretano. Então você tendo uma camada de poliuretano, lã de rocha, lã de vidro, aquilo isola termicamente e acusticamente, mais ou menos, né? Aqui os caras, para economizar, botam só a chapa de gesso. É o drywall fake. Quer dizer, tirou toda a vantagem do... Você cria uma caixa acústica, inclusive. Internamente você criou uma E tem mais um detalhe que ela vai falar, Ari, você manja. Nos perfis metálicos, eles botam uma fita, porque é no perfil metálico que às vezes se transmite a vibração, que é o som. Então não é só o recheio. O próprio perfil, que é um perfil assim, né, mais ou menos, né? Você tem que botar uma fita antes da chapa de gesso para não passar vibração. Agora, quem faz isso aqui? Talvez as melhores construtoras. Mas aí é mais caro, né? É mais caro. O som grave é o mais difícil da gente trabalhar com o porque ele passa pela vibração. Eu morei num prédio no centro da cidade, em frente à Câmara Municipal, um prédio antigo, do aquele arquiteto famoso. Eu já vou lembrar o nome. Se for ruim, você não fala o nome. Não, o cara já morreu. Se for ruim, você não fala Sabe o nome. a Câmara Municipal aqui em São Paulo? Artacho, jurado Artacho. Maravilhoso. Morei muito bom. Apartamento legal, tá, 24º andar, vista panorâmica para o parque, para a Praça das Bandeiras. Não tinha área verde, só prédio. Só que uma vez o meu vizinho era aprendiz de baterista. Pessoal, aprendiz de baterista é assim, ó. É uma sequência que ele está aprendendo a tocar, ele repete 1000 vezes essa sequência. A laje vibrava. Uma vez eu fui de pijama, às 2 da manhã, a minha mulher falou, você vai arranjar confusão. Eu acho que eu fui, era 1 da manhã, 2 da manhã, de pijama, com o relógio assim, ó. Eu só apertei a campainha, era um jovem, ele olhou para mim, eu não falei nada. De pijama, mostrei o relógio para ele, fiz uma expressão de que, né? Comunicação não verbal. Ele viu eu de pijama, um relógio, eu com uma cara de que não estou gostando, mas ele melhorou um pouquinho, mas era aprendiz de baterista, frequência baixa. Frequência baixa é terrível. Por isso que... E aí como estudei música, eu sei mais ou menos. Então você sabe. Você é músico? Eu não sabia. Sou músico também. Uma coisa que é interessante, hoje, todos os bateristas, o que eles fazem? Eles compram, sabe aqueles tablados para as crianças do Caeira? EVA. Coloca EVA para diminuir o impacto. A vibração. E assim, diminui drasticamente o EVA. Porque antigamente você colocava um tapete para não correr a bateria. O EVA, ele evita, na verdade, ele é quase um isolante acústico baixo. Então... Não, esse assunto é fantástico. E pessoas como a Flávia e outros arquitetos, outros de bom nível, têm que alertar as construtoras de que é irreversível, é inexorável. Aos poucos vão ter que melhorar os conforto térmico, conforto acústico, e não só pela lei. Tem que cumprir a norma. Mas além da norma, dependendo do público, você tem que dar mais conforto acústico, né? Eu lembrei de uma coisa das cadeiras, pessoal. Por exemplo, às vezes alguém me falaria, você não entendeu. As lanchonetes põem aquele banquinho de madeira com aquelas cordinhas de 4 faces, que é como um telhado invertido de 4 águas. Sim. Que você senta naquilo, tua bunda não acomoda, porque tua bunda não é um telhado invertido de 4 águas. Eles falam assim, Ari, eu sei. Eles falam, Ari, isso é de propósito. É para você sentar, comer o teu sanduíche em 15 minutos e ir embora. Porque isso dá giro. Dá giro. Eles querem ver que você vai embora, vem outro, come o sanduíche. Tudo bem. Se o cara quer dar giro, põe essa cadeirinha. Eu não como lá. Né? Mas tem muito jovem que come, não se incomoda e não tem problema de coluna. Agora, se eu vou com amigos, eu vou te convidar uma hora dessa, em alguns lugares aqui em São Paulo, que tem aquela poltrona,
que você senta e fala, aqui eu vou comer, vou ficar 1 hora e meia. Eu gosto daquelas que é tipo uma manta de couro, geralmente, lá no Cabana del Assado, aqui na Rua dos Pinheiros, que eles têm, que ela é larga, uma altura boa, e assim, mais curtinho aqui. E aí você senta, o encosto é mais curtinho, mais larguinho, você sente melhor. Você fica 1 hora. Também você tem vários tipos. O América tem também. O América também. Eu não vou citar nomes. Ó, pessoal, merchandising. Merchandising, a gente está aceitando patrocínio aqui, ó. Cashback. Mas olha, a minha mulher, a minha esposa, foi num cinema. Ela falaria, eu fui num cinema, eu não vou citar o nome, maravilhoso, uma poltrona que eles fizeram uma reforma. Você assiste 2 horas de filme, 1h30, você se concentra no filme, você não fica assim. Sim, né? mexendo. Aí ela foi num outro cinema, que eu também não vou citar o nome, esse é mais famoso. Ela falaria, eu não consegui quase ver o filme, um outro cinema, porque a cadeira era ruim. E foi recentemente reformado também. Então não é porque foi recente, os caras não escolheram tem que ser uma poltrona boa para cinema. Você vai ficar 1h30, não é 15 minutos comendo sanduíche. Né? Então o pessoal do cinema também tem que se ligar. Auditórios, cinemas, hotéis, restaurantes, auditórios. Aqui até que a poltroninha... Eu tenho uma pergunta para te fazer, Ari. Eu sei que nosso tempo já está para lá destrangulado, mas assim, o bate-papo é tão bom e eu não quero deixar de falar isso. Eu sei que você participou de um ideathon falando sobre turismo, hotelaria, lazer. Como é que foi essa experiência? Surgiu ideias bacanas lá ou não? Foi muito legal. Foi um ideathon da Ativem com a USP, o Egídio Dória, o Sérgio Duque. E quem apoiou, agora eu vou fazer um merchandising que é real, quem apoiou esse ideathon foi a CVC. Porque a CVC está se reinventando. Ela quer fazer turismos diferentes. Bom, não, porque o público da CVC é sênior. Tem muito sênior. E aí o que foi o Ideathon? Não é um hackathon, é um Ideathon. Então não tem programação, não dura 3 dias, 3 noites, 2 madrugadas. Foi das 9 da manhã às 6 da tarde, 50 sêniors divididos em equipes, naquela pegada do design thinking, de criar e gerar ideias. O que basicamente surgiu em todos os grupos é o seguinte: sêniors não querem chegar numa empresa de turismo, qualquer ela que seja, e receber um pacote pronto, falar, você se encaixa nesse pacote. Nós temos esses pacotes, vocês querem? Não, eu não me encaixo. Então tchau. O que o sênior não quer, ele quer ser ouvido, ele quer compor o pacote, ajudar a bolar pacotes, receber pacotes diferenciados em termos de duração, destino, se os hotéis estão adaptados. Teve um caso, eu vou citar aqui, não vou citar o nome do hotel, que é famoso. Teve uma senhora que citou o caso de um casal de idosos que foi por um lugar na Bahia, não vou citar o nome, um famoso complexo de hotéis na Bahia. E quando chegou lá no banheiro, era uma banheira escorregadia com um chuveiro em cima. Pra você entrar e tomar banho. Eu viajo muito. O que eu mais encontro nos hotéis é você tomar banho dentro da banheira. A mulher não tomou banho, ela não ia tomar banho, porque ela sabia que ela não conseguia nem... Porque você encaixa o pé, você já encaixa você já escorrega. E depois você sai molhado. Porque você ainda pode até conseguir entrar seco, mas aí você vai tomar banho e você tá primeiro, molhado. com a banheira você tem que levantar o pé pelo menos em 45 centímetros para descer, depois mais 50. Ou mais. Porque a banheira está mais alta do que o chão. É verdade. Então você tem esse distanciamento. Você sabe o que aconteceu? Olha o que o complexo de hotel grande. Olha o que eles falaram para a mulher. Bom, nós vamos providenciar numa vila próxima aqui, talvez um transporte, eu não sei se ela teve que se virar, ou eles providenciaram um transporte para ela ir numa vila próxima tomar banho. Sair do hotel para tomar banho. Bom, enfim, o caso é um caso, eu estou resumindo, a história ela conta melhor. Esse foi um caso típico. Sabe o que me lembra isso? Né? A vaca tá com carrapato, aí em vez de você matar o carrapato, você mata a vaca, né? Pois é. mas olha, pessoal, esse foi um caso, isso a Flávia deve conhecer, isso na Europa tem muito também, né? Você tem que subir tua perna, atravessar uma barreira de 50, 60,
e depois entrar lá, se segurar não sei aonde, você escorrega. Bom, isso é um crime contra idosos. Bom, mas também não foi só isso. Por exemplo, o que pintou muito no nosso grupo, chamava Vovó Neuza, que é eu fiquei com a Vovó Neuza. E a gente falou que, por exemplo, você vai viajar, nós 3 vamos viajar com mais 3 pessoas. A gente não se conhece. Por que as empresas não fazem um Zoom, uma reunião virtual antecipada? Será que a gente vai se entender? Será que eu não vou gostar dele porque ele fuma, ela fala muito, ele não sei o quê? Eu vou conviver com esse grupo durante 7 dias, num pacote. E se eu não me der bem com esse grupo, vai acabar com a minha viagem. Então, por que a empresa de turismo não faz uma vivência? A gente pensou em 2 níveis. Primeiro, 3 níveis. Um filtro, sabe, filtro de imobiliária? Que era um apartamento, 2 dormitórios, uma garagem, bairro tal, tantos metros. Essa filtragem que tem nas imobiliárias, a agência de turismo fazer uma bela filtragem. Aí depois faz um zoom com as pessoas que vão, teoricamente, fazer esse pacote. Ninguém pagou nada até esse momento. Se der match, Tinder, se der match, aí é legal, eu vou viajar com esse pessoal, eu quero viajar com esse pessoal. Aí faz uma reunião presencial, a gente foi até mais longe. Se puder, para se conhecer, para viajar junto. E outra coisa que pintou também é Big Data. A CVC tem uma base de clientes, acho que de 20 ou 30 milhões de clientes. Eles já perceberam, eles estão estudando como tirar a inteligência dessa base de clientes. Eles têm uma base fantástica de clientes para saber que você quer viajar para Patagônia e quer chegar lá e andar de bicicleta no meio da Patagônia. Ela não quer. Bom, então não vamos junto. Tá entendendo? Precisa tirar a inteligência. Faz uma coisa bem on demand. Eles vão começar a fazer isso e já parece que estão fazendo. Então é um ramo, sem falar em adaptação de van, acessibilidade, rampa, hotel, quarto, tapete, cobertor, que eu já passei. Blackout, que não é blackout. Eu vou contar uma última. Nós estamos em 40 minutos. Visconde de Mauá, anos atrás. Eu vou tirar férias de uma semana, vou para Visconde de Mauá, maravilha, paraíso. Entrei na internet, vi um hotel, umas fotos com uma vista maravilhosa lá no alto da montanha, paguei metade adiantado. Cheguei lá, a estrada para chegar lá acabou com o meu carro, era esburacada, acabou com o meu carro. Cheguei lá, véspera de Natal, Ano Novo, de noite, a hora que eu entro na pousada, não era pousada, não tinha ninguém, só estava eu, tinha uma pessoa que se apresentou como funcionário, eu já fiquei meio assim, ai meu Deus. Aí eu entrei no quarto, eu tenho um outro problema além de ergonomia, uma certa alergia. A hora que eu abri o armário, um cheiro de mofo no armário, o quarto era mofado, cheio de, como é que chama aquele bichinho? Ácaro. Devia ter 1 bilhão de ácaros, cheiro de mofo, cheiro de podre. Eu não consegui ficar lá 1 minuto. Falei, na internet não revela que o quarto está mofado, não tem cheiro na internet. Aí o que eu fiz? Passei uma semana, fui embora, passei uma semana brigando, passei minhas férias brigando com a dona da pousada para ter meu dinheiro de volta, porque eu fui procurar um outro local entre Natal e Ano Novo que não tinha vaga, tudo lotado. Acabou com minhas férias. E eu consegui um localzinho, ela me devolveu uma parte do dinheiro, mas eu briguei, passei as minhas férias de uma semana brigando, porque eu falei, isso é uma vergonha essa pousada. Uma vergonha, mas é uma coisa de... Enfim, já caí no Marapuca. Gente, o papo tá uma delícia. Se dependesse da gente, a gente ficaria... Só 40 aqui. minutos? Então, a gente falou, vamos fazer um papo de Então, você falou que era 20 minutos. É 20 pra ele e 20 pra mim. A gente tá fazendo os 20. 20 pra ele e 20 pra mim. E falta 20 Falta pra... os meus vídeos. Nós vamos ter que fazer outro programa, outro episódio só sobre isso, porque vocês veem que, assim, dá pano pra manga, né? Então, eu queria muito agradecer aí. Você não está livre de mim, eu vou continuar te convidando, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Eu acho que eu queria deixar um recado, na realidade, para incorporadoras, construtoras, investidores, donos de negócios de uma forma geral. Se você não está ainda antenado para a necessidade das pessoas idosas, se você não tem essa preocupação,
fique esperto, porque é uma parte importante do seu faturamento. E se o seu ambiente não estiver adequado, sabe o que vai acontecer? Ele vai escolher outro lugar e você vai perder o seu cliente. Uma coisa que é importante, Flávia, tem gente que está disposto, na verdade, a pagar mais para ter mais conforto e ter mais ergonomia. Né? Existe mercado para isso que é importante. Esquecemos de falar do universo de PCD. O universo de algumas pessoas que têm alguma deficiência física, visual, sonora. É um outro universo que também, se você resolve o problema do sênior, às vezes você resolve o problema de um deficiente físico. É universal. É universal. É um problema universal. Se eu faço uma cadeira ali onde uma pessoa com artrite ou artrose ela consegue levantar, uma outra pessoa que tem alguma deficiência também, ela vai conseguir, na verdade, resolver o problema dela. Então isso é muito importante. Muito importante. Legal. Gente, super obrigada. Até Obrigado, o próximo episódio. Obrigada Ari. pelo conversa tão Não, profunda. esse é um assunto que é maravilhoso. Não, muito legal. É maravilhoso e as pessoas às vezes não estão antenadas. A gente pode criar uma série chamada Boca no Trombone. Vamos, gostei do nome. Gostei. Boca no trombone. É. Gente, deixa eu encerrar e a gente Vamos lá. continua aqui. Tchau pra vocês. Valeu, Tchau, gente. tchau. Boca no trombone